Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma evolução correta. Hoje a gente vai falar de mais uma linha evolutiva que fica bem coerente para mais um Digimon. E no dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre um Digimon que originalmente apareceu em Digimon World 3, né? A gente vai falar do ursinho Digimon Bearmon. Então, vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, assim como qualquer outro Digimon, esse Digimon aqui também vai vir de uma Digitama, de um ovo de Digimon. E quando esse ovo de Digimon finalmente chocar, de dentro dele vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1. O que acontece é que pro nível em treinamento 1 e pro nível em treinamento 2 dessa linha evolutiva, eu já falei deles o bastante em várias outras linhas evolutivas, então eu não vou ficar perdendo tempo com eles aqui, mas eu vou mostrar os dois para vocês aí. São, em primeiro lugar, o Botamon, em segundo lugar, o Onyamon, né? O Onyamon muitas vezes já foi colocado como nível em treinamento 2, que evolui pro Bearmon, então eles dois vão ficar aqui para vocês. E agora, quando esse Onyamon ficar vivo, tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente passar por uma evolução e vai se transformar em Bearmon ou Kumamon, que é esse ursinho que vocês já estão vendo aí. É um Digimon que originalmente foi criado para ser um dos protagonistas do jogo Digimon World 3, né? Apesar disso, ele apareceu em vários lugares depois, como por exemplo no filme de Digimon Frontier, recentemente em Digimon Adventure 2020, em vários jogos de videogame. Ele é um Digimon que muitas pessoas gostam bastante, eu inclusive, né? Então, de aparência dele, pessoal, ele é um ursinho, né? Ele parece um ursinho de pelúcia, um ursinho filhote. Ele tem um bonezinho azul virado na cabeça e tem vários cintos da cor azul também amarrados pelo corpo dele. Teve uma época que os criadores de Digimon queriam muito colocar muitos cintos pelo corpo dos Digimons, né? Então é normal você ver Digimons com esse tipo de marca registrada, vamos dizer assim, né? O nome dele, Bearmon, se traduz literalmente para monstro urso, né? Bear é urso em inglês. Porém, ele já teve o nome Kumamon também. E Kuma também se traduz para a mesma coisa. Em japonês, Kuma é urso, né? Então, Ursumon é o nome dele, bem simples. Então, indo para a descrição oficial dele, pessoal, é dito que ele é um Digimon que se assemelha bastante a um filhote de urso, é literalmente o que ele é, né? E que graças a ele ser um urso, então ele tem força física muito grande, né? Isso é marca registrada dos ursos, né? É dito então que ele tem uma marca registrada, que no caso dele é o boné que ele leva na cabeça, e que esse boné sempre virado para trás tem uma marquinha escrita nele, Bears, que se traduz literalmente para ursos, né? Faz sentido que ele tenha um boné como esse. É dito então que, de início, ele é sempre um Digimon muito tímido, mas que se ele conviver tempo suficiente com os outros, ele acaba se tornando um grande amigo, né? É bem legal, dizem que os ursos são muito bonzinhos se você conviver tempo suficiente com eles. Faz sentido que ele seja assim, ele também é um Digimon do atributo vacina, ele é muito bonzinho por natureza, né? Pelo menos na maioria das vezes os Digimons vacina são assim. Então eles falam sobre a força física dele, e que ela é muito grande, até incomum para um Digimon do nível dele, né, de nível iniciante. Mas ele ter força física muito grande, como eu disse, é marca dos ursos, né? Ursos são sempre seres que são marcados por terem força física muito grande, seja lá onde eles aparecerem, né? E é dito também que ele tem força física muito grande, a força de vontade dele é muito grande, e ele tem a resistência muito grande também. Então quando ele começa uma luta, ele começa a ir pra cima do inimigo, e se ele sofrer danos e ataques e tudo mais, ele vai continuar indo pra cima do inimigo, não importa o que aconteça, né? Então muito difícil para um Digimon desse nível, com certeza ele deve perder muitas batalhas por causa disso, né? Então é dito que ele luta fisicamente muito bem, com golpes, socos e tudo mais, e que como os socos dele são muito fortes, né, eles quebram pedras e tudo mais, ele usa esses cintos azuis amarrados nos punhos, né, nas mãos, nas patas, né, para que quando ele bata, esses cintos amorteçam os golpes dele na própria pata dele, para que ele não se machuque, né. Então muito legal, faz sentido que ele use esses cintos nas mãos como luvas, né, bem legal. Então eu gosto muito do Bearmon, pessoal, eu acho que com certeza ele merece o status de Digimon protagonista de certa forma que ele tem, né? Apesar dele ter aparecido como protagonista poucas vezes. Esperemos que no futuro eles usem ele cada vez mais, né? Então, quando esse Bearmon viver tempo suficiente no mundo digital, lutar suas batalhas, ele vai finalmente então alcançar seu nível de evolução campeão. E o nível de evolução campeão ou adulto do Bearmon nesse caso será o Grizzlymon, né? O Grismon é o nome que é dado para ele, já está aparecendo para vocês aí, que é um grande urso, agora realmente se parece mesmo com um urso adulto bem grande, né? Que anda inclusive sobre 4 patas, né?
Então o Grismon foi o nível adulto que foi atribuído ao Bearmon desde o começo, desde quando ele foi criado. E ele realmente se parece bastante com o que o Bearmon cresceria, né? Um urso azul bem grande, com patas enormes, com luvas também, né? Apesar do Bearmon usar cintos, né, o Grismon usa umas luvas com garras vermelhas bem grandes nas patas dianteiras, né? E ele tem também uma marca de lua na testa dele, né? E, inclusive, existe um urso que é chamado de Urso da Lua, né? Na realidade é meio que um codinome para esse urso, que é um urso asiático, que ele tem uma marca no peito no formato de uma lua, então imagino que o Grismon foi baseado nesse urso também para ter essa marca da lua na testa dele, né? Apesar de que pelo nome, pessoal, Grismon, esse gris vem de grizzly, né? Grizzly bear em inglês se traduz para urso cinzento, que é obviamente um outro tipo de urso que existe também, tá? Então esse nome dele se refere a ursos também, muito legal. Então, é dito na descrição oficial do Grismon que ele é um Digimon fera, muito forte, muito poderoso, mais uma vez baseado nos ursos, tem a força física muito grande e que a marca registrada dele são essas luvas enormes que ele leva nas patas dianteiras. O que acontece, pessoal, é que os Digimons urso, eles são baseados, obviamente, nos ursos. E os ursos mesmo, se você já viu ursos em algum programa de televisão, em algum lugar, em algum zoológico, eles são animais quadrúpedes, mas se eles quiserem ficar em pé, eles ficam. O próprio Grismon consegue fazer isso também. Ele fica em pé, jogando seu peso, colocando seu peso sobre as suas patas traseiras. Ele levanta as patas dianteiras para ele começar a lutar com essas luvas. Ele bate com toda a força dele, né? Então é dito que ele tem força massiva. Ele consegue derrubar os inimigos, machucar eles, arrancar pedaços dele com essas luvas enormes nas patas dianteiras dele. Então, não apenas os ursos são muito fortes, mas no caso do Grismon, ele usa essas luvas enormes com patas muito grandes e força descomunal para estar machucando Digimons, jogando Digimons longe, agindo bem como um urso agiria dentro do mundo digital, né? Então ele se comporta bem mais como um animal agora nessa forma de evolução de nível adulto aqui, né? O que é muito legal também. Inclusive tem uma comparação que é feita, que é que o Grismon, essas luvas que ele leva, que são chamadas de Kumatsume, aparentemente foram imitações de um equipamento chamado Bear Claw, ou de um ataque chamado Bear Claw, que o Arumonzaemon usa, né? E o próprio Arumonzaemon é baseado em ursos de pelúcia, então tem aí uma certa comparação entre dois ursos Digimon na descrição dele, o que é muito legal, né? Então, fora isso, pessoal, é dito que ele é um Digimon que, apesar de parecer ser muito pesado, né? Ele é muito ágil, né? Provavelmente pelo fato de que ele tem 4 patas e ele corre, né, muito rapidamente. Então é dito que ele consegue desviar da maioria dos ataques que jogam contra ele. Então ele é bem forte, bem ágil, é um Digimon muito bom para o combate, né? Então esse é o Grismon, pessoal. E agora, quando esse Grismon ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, derrotar muitos dos seus inimigos, ele vai finalmente evoluir para os seus níveis perfeitos. Então, de escolhidos, o Grismon nunca teve um nível de evolução perfeito que ficou muito bom, muito coerente para ele, né? Ele teve sim um que foi usado sempre como nível de evolução perfeito principal para ele, né? Eu vou estar citando 2 Digimons para vocês aqui. E depois que eu citar esses 2 Digimons, eu vou dar algumas explicações para vocês sobre por que esses níveis perfeitos nunca ficaram muito bons, muito coerentes pra caramba pra ele, né? Então, vamos começar pelo primeiro dos 2, que é o principal aqui, que é o Grapleomon. Então, o Grapleomon já tá aparecendo para vocês aí. O Grapleomon apareceu como evolução de nível perfeito pro Grismon, pro Bearmon, no jogo Digimon World 3 primeiramente, e depois disso, em muitos outros jogos e outras coisas, ele sempre foi colocado como evolução de nível perfeito dele, né? Apesar dele ser, obviamente, muito mais parecido e ter uma relação muito maior com os Leomons, né? Mas vamos lá, ele parece bem um leão lutador, né? Ele tem várias armaduras pelo corpo que funcionam como roupas para lutas de artes marciais e coisas do tipo, né? Nos 2 braços e nas 2 pernas ele tem turbinas que ficam girando constantemente e giram muito mais rápido quando ele tá lutando, quando ele vai aplicar seus golpes, né? E ele tem uma grande juba na cabeça laranja que fica meio que empurrada para trás graças a uma parte branca que ele tem em cima dos olhos, assim. Parece que ele tá com um chapéu que protege os olhos dele do cabelo dele que tá jogado para trás, né? Então, Grapleomon é esse nome dele. Obviamente, Leomon vem de monstro leão e Grap vem de ele ser um
Digimon lutador que se especializa muito bem em lutas de agarrar, né? Ele agarra e lança e joga longe seus inimigos. Então Grap vem de Grappler, né? O que é muito interessante. Então, é dito na descrição oficial dele, pessoal, que ele é um Digimon Homem-Fera que se especializa em lutar fisicamente. Porém, principalmente pelo fato de que ele foi originado de dados de informações que caíram no mundo digital de muitos e muitos jogos de luta, jogos de videogame, né? Então, você já jogou Street Fighter, você já jogou The King of Fighters, você já jogou Fatal Fury, você já jogou Tekken, né? Todos esses jogos, um pouco deles foi para o mundo digital e graças a isso o Grapleomon acabou passando a existir. Olha que demais. Então, ele usa muitos golpes físicos diferentes, muitos até baseados nesses jogos de luta, usando principalmente seus punhos, suas pernas com essas turbinas, né? Então ele gira no ar, soca e cria um tornado com o soco dele para jogar os seus inimigos longe, né? Então, graças a isso, ele tem uma coragem de um lutador de artes marciais e sempre quer enfrentar inimigos mais fortes, né? É dito então na descrição dele que ele herdou as informações do Rei das Feras, Leomon, né? E que graças a isso ele tem uma vontade de justiça muito forte, ele gosta de ser um herói, né? Isso tá dentro dele bem forte mesmo, né? Então tudo isso origina o Grapleomon. Né? E como vocês podem perceber, ele tem muito pouco do Grismon e do Bearmon dentro dele, né? Apesar que eu sei que muitas pessoas vão falar que isso não influencia nada dentro de Digimon, mas para coerência, muito pouco, né? Mesmo assim, o Grapleomon sempre foi usado como a evolução melhor para eles, a evolução certa de nível perfeito, e por isso, com certeza, ele tá aqui, né? Então essa é a primeira forma de nível perfeito que eu quero citar para vocês. A segunda forma de nível perfeito, que eu vou apenas mencionar aqui, é um Digimon chamado Loader-Leomon. E o Loader-Leomon vai aparecer para vocês aí. E por que eu tô citando o Loader-Leomon aqui, pessoal? Porque em Digimon Adventure 3, um dos escolhidos que apareceu lá tinha um Bearmon, e esse Bearmon alcançou o nível perfeito, que era o Loader-Leomon, né? O que acontece, pessoal, é que o Loader-Leomon ou Loader-Leomon é um Digimon que entra para a linha evolutiva do Leomon. Então eu fiz, há um bom tempo atrás, uma linha evolutiva para o Leomon, onde eu citei basicamente todos os Leomons de que se tem conhecimento. E lá eu citei o Loader-Leomon dentro da linha evolutiva, onde eu vejo ele com maior coerência, né? Então eu vou estar citando ele aqui pelo fato de que isso aconteceu mesmo em Digimon Adventure 3, mas eu não vou estar falando muito dele, e se você quiser saber mais dele, recomendo que você assista aquele vídeo do Leomon da evolução correta, tudo bem? Então agora só para encerrar os níveis perfeitos, pessoal, e vocês já viram os dois que eu citei aí para vocês, não, a gente nunca teve evoluções de nível perfeita que são ursos mesmo, né? A gente tem alguns Digimons que são parecidos com ursos, como por exemplo o Monzaimon e o Arumonzaimon e o Pandamon, mas todos eles são ursos de pelúcia e eles têm uma conexão com outros Digimons. Então vai chegar uma hora onde eu vou falar deles em outras linhas evolutivas, mas para essa linha evolutiva eles têm muito poucas conexões com esses Digimons, tá? Então é por isso que eles não estão aqui, tudo bem? Então eu citei para vocês os dois níveis perfeitos que eu acredito que fiquem melhor e que já foram colocados como as evoluções certas para essa linha evolutiva, e agora, quando eles tiverem lutado o tempo suficiente no mundo digital, eles vão finalmente alcançar os seus níveis mega de evolução. Então, de escolhidos, quando a gente chega nos níveis mega de evolução, a gente vai ter 4 Digimons a serem citados aqui. E o primeiro dos 4 que eu vou citar para vocês é o Marsmon, que vai aparecer para vocês aí. E o Marsmon, ele foi o nível Mega que foi atribuído a essa linha evolutiva desde o início, desde quando o Bearmon apareceu em Digimon World 3. Então ele sempre é colocado nessa linha evolutiva, ou pelo menos na maioria das vezes, né? Para quem não conhece o Marsmon, ele é um Digimon membro dos 12 deuses do Olimpo, né? Então ele é um Digimon Deus, com certeza. O tipo dele é de um Digimon Homem-Deus. Graças a isso, ele é um nível Mega até mais forte do que os outros nível Mega convencionais que a gente vê por aí, né? Então sim, um Digimon muito poderoso. Ele representa o deus da guerra. O nome dele mostra isso pra gente. Monstro Marte, Marsmon. Marte é o nome do deus da guerra da mitologia romana, né? Mas ele representa tanto o deus da guerra da mitologia romana quanto o deus da guerra da mitologia grega. Tem um pouco dos dois dentro dele, né? Sobre a aparência dele, ele parece um homem-fera que se veste bem como um lutador de artes marciais, de luta livre, né? Vamos falar dessa forma. Ele tem uma parte da cabeça dele que é uma parte de cabeça de animal, né? Que parece bem um capacete, uma máscara que ele veste.
A parte de cima do corpo dele, o tronco dele, os braços dele vermelhos estão sempre em chamas, provavelmente para mostrar essa grande coragem que ele tem, essa força de vontade, tá sempre pegando fogo aquela parte do corpo dele. Ele tem luvas de metal e botas de metal muito poderosas que ele leva como equipamentos, uma capa nas costas, uma parte da roupa bem interessante, até bem legal, mas ele parece bastante com um lutador de luta livre mesmo, né? Então, indo para a descrição oficial dele. É dito que ele é um dos 12 deuses do Olimpo, sendo assim ele é muito poderoso. Sendo o deus da guerra, ele adora guerras, adora batalhas, ele adora lutar, mesmo se for um contra um, é uma coisa que está dentro dele. E ele é dito ser mestre em muitas artes marciais diferentes, né? E isso combina até com o fato de que ele vem do Grapplelmon, que já era um lutador de luta livre, o próprio Marsmon também é. E é dito na descrição dele que ele adora agarrar os inimigos, jogar eles, lançar eles, bater com eles no chão. Faz parte das artes marciais que ele usa, na maioria das vezes, né? Porém, como ele é mestre em todas as artes marciais, se ele precisar entrar em lutas muito complicadas, ele vai usar todo o seu poder. Então, é dito que a maioria das vezes, quando ele mostra realmente seu verdadeiro potencial em artes marciais, ele luta sem vestir suas luvas e suas botas de ferro, né? Que são chamadas de Tria Knuckles, que são as que ele usa nos punhos, e os Metal Coturnos, que ele usa nas pernas. Ele tira isso e luta sem eles. Ele mostra realmente suas artes marciais através disso. Porém, se ele tiver que usar verdadeiramente todo o seu poder, ele vai vestir esses equipamentos e vai usar seus golpes com toda a força que ele tem dentro dele, né? Então, é um Digimon muito interessante e muito poderoso, e por ele pertencer a um grupo tão importante para o mundo digital, ele se torna ainda mais especial para essa linha evolutiva. Então, pessoal, esse foi o Marsmon, que é o primeiro Mega que eu vou citar aqui para vocês. Em seguida, então, seguindo com os Digimons de nível Mega, eu vou citar um que recentemente foi adicionado como forma Mega que apenas pertence ao Grapplelmon até agora. Que nesse caso é o Heavy Leomon. E o Heavy Leomon vai aparecer para vocês aí. Então, de escolhidos, esse Digimon foi criado recentemente para um jogo de Digimon. E lá, o único Digimon que tinha essa evolução como possível era o Grapplelmon, né? Então sim, ele combina perfeitamente com essa linha evolutiva aqui, né? Ele é um Digimon que é dito ser uma máquina rara, né? Um Digimon máquina rara muito forte, muito pesado e muito grande. E que quando esse Leomon máquina começa a correr na direção de alguma coisa, não tem nada que consiga conter seus movimentos. Mesmo se forem paredes de ferro gigantescas, ele vai passar por cima, vai atropelar, vai abrir caminho, vai abrir buracos, o que ele precisar, né? Então é dito que mesmo ele sendo um Digimon máquina, ele ainda é um Leomon, e graças a isso ele tem o fogo da justiça, o fogo da coragem dentro dele, né? E que graças a isso ele vai usar seus poderes com certeza para lutar, mas também principalmente para estar salvando outros, como se ele fosse um grande herói, como se ele fosse uma máquina de salvamento, né? Então, missões de busca e salvamento são missões nas quais o Heavy Leomon se especializa, e ele vai onde os Digimons precisem dele, incêndios, lugares com desabamento, de qualquer Digimon que estiver precisando da ajuda, ele vai até lá e ele vai ajudá-los, né? É uma coisa que os Leomons adoram fazer, serem heróicos, né? E ele tem corpo para esse tipo de coisa, o que é bem legal, que é bem interessante, né? É um tipo de Leomon que é quase como se fosse um corpo de bombeiros, quase como se fosse um herói do nosso mundo, né? De certa maneira, o que é bem legal, que é bem interessante. Então, é dito que ele é muito grande, muito forte, sua força física é quase que inalcançável dentro dos Digimons máquina, né? Você não vê outros Digimons de máquina que tenham força tamanha quanto a dele, o que é muito interessante. Mas também que ele é equipado com muitas armas diferentes, né? Armas de longa distância, de curta distância, de distância média, e que ele consegue criar táticas para que ele lute de formas diferentes, usando suas armas de maneiras diferentes. É dito até que, mesmo que ele seja esse Digimon fortão, ele não é um brutamontes, né? Ele não é aquele cara que vai só correr pra cima dos outros. Ele pensa bastante nas suas lutas, ele observa bem o campo de batalha, provavelmente pelo fato de que ele gosta de missões de busca e salvamento, onde ele tem que pensar bem o que ele vai fazer, né? Pra, por exemplo, não deixar algum lugar desabar, alguma coisa do tipo. Ele é bem observador, ele pensa bastante antes de tomar qualquer atitude dentro de batalhas também, o que é bem legal, o que é bem interessante. Então, dentre os Leomons, pessoal, eu acho que ele é um dos Leomons mais legais. E ele combina perfeitamente com essa linha evolutiva também. Então ele tá aqui pra vocês, o Heavy Leomon. E agora, a gente acabando o Heavy Leomon, a gente vai pro próximo nível Mega que eu quero citar pra vocês aqui, que é o Calismon.
Então o Calismon vai aparecer para vocês aí. O Calismon possivelmente vai ser o Digimon mais desconhecido dessa linha evolutiva, com certeza, né? Ele é um Digimon que apareceu muito pouco. Ele apareceu primeiramente durante o mangá Digimon Adventure V-Tamer 01, né? E lá ele foi meio que um vilão que eles tiveram que derrotar. Porém, ele apareceu muito pouco depois daquilo, principalmente no jogo de cartas e coisas do tipo. Então, graças a isso, com certeza, ele é bem desconhecido. E mesmo assim, ele faz todo sentido para essa linha evolutiva aqui, né? Mas vamos para ele primeiro. A aparência dele, ele lembra bem uma mistura de um grande urso enorme com um lobisomem, né? Ele é quase como se fosse um lobisomem-urso, alguma coisa do tipo assim, né? É bem forte, vocês podem ver que ele tem músculos muito grandes, tem uma arma de fogo equipada no braço direito dele, né? E garras enormes. O nome dele, Calismon, pessoal. Esse Calis vem de Calisto. Calisto é o nome de uma ninfa da mitologia grega, que foi transformado em um urso, né? Então sim, esse nome faz referência a ursos também, né? Então, a parte mais interessante, pessoal, é que esse Digimon, que é do tipo fera sintética, nasceu graças a um Grizzlymon, né? Então, ele não é uma evolução que vem do nível perfeito dessa linha evolutiva. Ele não vem nem de Grapleomon, nem de Loaderleomon. Ele vem direto do Grizzlymon. Então ele é basicamente um pulo. O nível campeão evolui direto para o nível Mega. O que acontece é que um Grizzlymon, quando é fundido com as informações, com a data do poder de um Arcadimon, acaba se transformando num Calismon, né? Isso aconteceu durante a história do mangá. Então, possivelmente em jogos e coisas do tipo mais pra frente, se eles forem usar o Calismon, eles teriam que fazer uma fusão entre o Grizzlymon com um Arcadimon. Então provavelmente você conseguiria um Calismon lá, né? O que seria muito legal que a gente visse mais desse Digimon, né? Então é dito que graças a isso ele tem muito poder, porque o próprio Arcadimon é um Digimon muito forte, né? E lá ele era usado como um vilão, então ele atacou os escolhidos e coisas do tipo. Suas garras enormes eram muito poderosas, usava também essa arma de fogo para atirar a longa distância. Então sim, é um Digimon muito forte. Por ser de nível Mega, a gente já esperava por isso, né? E eu acho até curioso, porque pelo fato de ele evoluir direto de Grizzlymon, e como eu mencionei pra vocês, os Leomons têm pouca conexão com essa linha evolutiva, se você for pensar bem, ele, o Calismon, seria o mais perto que a gente teria de uma evolução coerente para essa linha evolutiva, o que é bem interessante, né? Se você pensar bem, e sendo um Digimon que apareceu tão pouco, né? Então, de escolhidos, esse foi o Calismon. E agora a gente vai para o último nível Mega que eu quero mencionar aqui para vocês. E esse último Digimon de nível Mega é o Bairumon. Então, o Bairumon vai aparecer para vocês aí. E esse Digimon poderosíssimo foi colocado como nível Mega de um Loaderleomon na linha evolutiva de um Bearmon durante Digimon Adventure 3, né? Então, se você viu o Tri, você sabe do que eu tô falando, né? É uma das 4 feras sagradas, um Digimon poderosíssimo, um dos protetores dos 4 cantos do mundo digital, um deus chinês, vários digicores ficam girando em volta do corpo dele. É um tigre branco enorme, né? Mas, pessoal, o Bairumon fica bem coerente para essa linha evolutiva apenas por essa evolução do Digimon Adventure 3. Ele fica melhor em algumas outras linhas evolutivas, que mais pra frente eu vou fazer com certeza, tudo bem? Então, esse foi o Bairumon, pessoal, e como a gente teve o Bairumon como último nível Mega, a gente vai ter então uma forma acima do Mega que eu vou citar para vocês aqui, que é, obviamente, o Huanlongmon. Então o Huanlongmon está aparecendo para vocês aí, ele só está aqui porque ele é o resultado da fusão das 4 feras sagradas, né? Então sim, ele pode ser uma evolução possível do Bairumon, e então ele será a última evolução, o ponto final dessa linha evolutiva aqui. Então, de escolhidos, eu vou deixar a linha evolutiva um pouco mais aí para vocês irem dando uma olhada nela. Mas sobre o Bearmon, pessoal, ou Kumamon, chame como você quiser, ele é um Digimon muito legal. Muitas pessoas falam que ele tem muito aparência de um Digimon protagonista, que algum Digi escolhido deveria ter ele, né? Mas se vocês contarem o fato de que todos os jogos de Digimon também têm seus protagonistas, sim, o Bearmon já foi protagonista de várias histórias de Digimon, né? O que é muito legal. Ele é um Digimon muito interessante, eu gosto muito dele, ele é muito bonitinho. Ele ser um ursinho deve agradar muitas pessoas, então a aparência dele é muito legal. Até ele usar esse bonezinho na cabeça sempre foi uma marca que muitas pessoas gostaram bastante nele, né? Desde Digimon World 3, desde muitos anos atrás. E todas as evoluções dele são bem legais.
Como vocês podem perceber, todas as evoluções pelas quais ele passava em Digimon World 3 estão aqui nessa linha evolutiva, contando com muitas outras que apareceram em outras ocasiões no futuro de Digimon, né? E a gente vê o Bearmon aparecendo até hoje, como recentemente no Digimon Adventure 2020, né? A gente viu ele, mesmo que rapidamente, aparecendo lá. Então, de escolhidos, eu vou deixar esse vídeo por aqui e vou pedir que vocês deixem aí nos seus comentários tudo o que vocês acham do Bearmon, todas as suas opiniões sobre todas as evoluções dele, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho e se quiser dar ainda mais suporte para o canal, esteja clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, de escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, aguardo vocês para os próximos vídeos, então fui de escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!